Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos então dar sequência à nossa reflexão do livro de Jeremias. Esta reflexão, que é uma das orações propostas neste mês de fevereiro, aqui no nosso Direcionamento Espiritual 2023. Hoje nós vamos partir a partir do capítulo 37 do livro de Jeremias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para bem fazermos esta reflexão, pedimos a graça e o auxílio do Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus agindo e tomando posse de todo o nosso ser. Transforma o nosso viver através desta palavra. Faz de nós sensíveis para escutar a voz de Deus que neste dia grita aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vem em nossos pensamentos, vem em nossos sentimentos e deixe-nos livres. Livres para acolher tudo que o Senhor quer nos dar neste dia. Espírito Santo, vem sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora Bem-aventurada Virgem Maria, aquela que nós cremos estar presente no meio de nós, junto de nós, intercedendo por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Capítulo 37. O rei Sedecias, filho de Josias, reinou no lugar de Conias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia estabelecido como rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras que o Senhor pronunciou por intermédio do profeta Jeremias. O rei Sedecias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias, ao profeta Jeremias para dizer: intercede por nós junto ao Senhor, nosso Deus. Ora, Jeremias ia e vinha entre o povo. Não o tinham ainda colocado na prisão. Entretanto, o exército do faraó tinha saído do Egito ao ouvir esta notícia. Os caldeus que sitiavam Jerusalém tiveram de surpreender o cerco. Então a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Jeremias nestes termos: assim disse o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para consultar-me: eis que o exército do faraó, que saiu para vos ajudar, voltará para a sua terra, o Egito. Os caldeus voltarão a lutar contra esta cidade, conquistá-la-ão e a incendiarão. Assim disse o Senhor: não vos enganeis dizendo: certamente os caldeus partirão para longe de nós, porque eles não partirão. Ainda que derrotasseis todo o exército dos caldeus, que vos combate, e não restassem senão feridos, eles se levantariam, cada um em sua tenda, para incendiar esta cidade. Na época em que o exército dos caldeus levantou o cerco de Jerusalém por causa do exército do faraó, saiu Jeremias de Jerusalém e foi ao território de Benjamim receber uma herança no meio do povo. Quando ele estava na porta de Benjamim, estava lá um chefe da guarda chamado Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. Ele prendeu o profeta Jeremias, dizendo: tu passas para os caldeus. Jeremias respondeu: é falso, eu não passo para os caldeus. Mas, sem ouvi-lo, Jerias prendeu Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes se irritaram contra Jeremias, bateram nele e o aprisionaram na casa do escriba Jonatas, que eles tinham transformado em prisão. Assim, Jeremias entrou num calabouço, abobadado, e ali permaneceu por muito tempo. O rei Sedecias mandou buscá-lo secretamente em sua casa. O rei perguntou-lhe: há uma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: sim, e acrescentou: entre as mãos do rei da Babilônia serás entregue.
Depois disse Jeremias ao rei Sedecias: Em que pequei contra ti, contra os teus servos ou contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão os vossos profetas que vos anunciavam: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei, meu senhor, digna-te escutar, que a minha súplica chegue diante de ti. Não me faças voltar para a casa do escriba Jonatas, para que eu não morra ali. Então o rei Sedecias ordenou que custodiassem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia lhe dessem uma bora de pão, vindo da rua dos padeiros, até que não houvesse mais pão na cidade, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Fassur, Jucal, filho de Selemias, e Fassur, filho de Melquias, escutaram as palavras de que Jeremias dirigiu a todo o povo. Assim disse o Senhor: Quem permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Quem, porém, se entregar aos caldeus, viverá e terá a sua vida como despojo. Ele viverá. Assim disse o Senhor: Esta cidade certamente será entregue às mãos dos exércitos do rei da Babilônia, que a tomará. Os príncipes disseram então ao rei que este homem seja condenado à morte. Na verdade, ele desencorajava os guerreiros que permaneceram nesta cidade e todo o povo, fazendo-lhes semelhantes propostas. Sim, este homem não busca em absoluto a paz para este povo, mas a sua desgraça. O rei Sedecias respondeu: Ei-lo em vossas mãos, pois o rei não tem nenhum poder diante de vós. Agarraram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Melquias, filho do rei, no pátio da guarda. Fizeram-no descer por meio de cordas. Nesta cisterna não havia água, mas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Ora, Ebed-Meleque, o cuxita, um eunuco ligado ao palácio real, soube que tinham posto Jeremias na cisterna. Como o rei se encontrava à porta de Benjamim, Ebed-Meleque saiu do palácio real e dirigiu-se ao rei: Meu senhor e rei, estes homens agiram mal tratando assim o profeta Jeremias. Atiraram-no na cisterna. Ali morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou ao cuxita Ebed-Meleque: Toma contigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Meleque tomou consigo os homens, entrou no palácio real, no vestiário do tesouro, tomou de lá pedaços de panos rasgados e pedaços de pano velho que fez chegar a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o cuxita, disse a Jeremias: Coloca estes pedaços de pano rasgados e estes pedaços de pano velho debaixo dos braços sobre as cordas. Jeremias fez isso. Então suspenderam Jeremias por meio das cordas e tiraram-no da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste capítulo que nós lemos, o Senhor ordena a Jeremias que vá dizer ao povo que eles serão entregues aos caldeus, que toda a cidade será invadida e entregue aos caldeus. E o Senhor diz ainda, aqueles que permanecerem na cidade sofrerão e morrerão, mas aqueles que se deixarem dominar pelos caldeus, estes viverão. Então, irmãos, se nós interpretarmos bem esta passagem, aqueles que permanecerem, não permanecer em Deus como nós estamos vivendo este ano, mas aqueles que permanecerem naquela cidade que já estava totalmente entregue às paixões deste mundo, ao pecado, ao adultério, aqueles que escolherem permanecer naquela situação de vida, eles morreriam, porque nós bem sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas aqueles que se entregassem aos caldeus, porque aquilo era uma vontade de Deus e o Senhor tinha planos para eles,
estes sim viveriam. Não era uma questão de se deixarem ser dominados pelos caldeus. Não era uma questão de que eles iriam derrotar aquela cidade. Mas eram as mãos de Deus que estavam agindo sobre aquela situação. Então aqueles que tomassem a decisão de ficar ali, porque a vida já estava boa demais e eles não queriam se render, eles morreriam. E muitas vezes nós não queremos nos render. Nós não queremos permitir que a mão de Deus haja na nossa vida. Nós não queremos abrir mão do nosso conforto, do local onde a gente já estamos. E por isso que nós não escutamos a voz de Deus, porque parece loucura para nós, né? O Senhor pediu ao povo que se entregue, que se deixe levar por aqueles que estavam invadindo a cidade dele. Mas aí entra também a questão da confiança. Se Deus fala, se entreguem, vão, porque eu os farei viver, nós temos que confiar na palavra que Deus nos diz. E se Ele fala que se nós permanecermos na vida que nós estamos levando, nós morreremos, nós temos que acreditar. O problema daquele povo é que eles não queriam escutar a voz de Deus. Eles não queriam viver uma vida de obediência. Então, quando Deus falar para você, quando Deus fala para nós, saia da tua zona de conforto, saia desta vida que você está levando, mesmo que seja assustador aquilo que Ele nos pede, nós devemos obedecer, porque os planos de Deus, irmãos, eles são sempre o melhor para as nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.